Há histórias na Bíblia que parecem ecoar além do tempo. Histórias de coragem tão intensa que atravessam os séculos para nos confrontar ainda hoje. Esta é a história de um homem que ousou enfrentar um rei, uma rainha e toda uma nação perdida. Um homem que falou e o céu obedeceu. O nome dele era Elias. O cenário era sombrio. Israel havia abandonado o Deus de seus pais. Altares do Senhor eram derrubados. Profetas eram perseguidos. E em seu lugar, erguiam-se templos para Baal e Azerá, deuses pagãos vindos da Fenícia com a rainha Jezabel. No trono, o rei Acabe, fraco diante da esposa, mas cruel com quem ousasse resistir. E no meio do povo, silêncio. Ninguém se levantava contra a idolatria. Foi então que Elias apareceu diante de Acabe, sem exércitos, sem riqueza, sem nada, apenas com a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: não cairá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. A sentença caiu como uma maldição. O céu fechou-se. Dias se tornaram meses, meses se tornaram anos, e a terra queimava sob o sol impiedoso. Os rios secaram, os campos morreram, e o povo começou a sentir o peso da rebeldia. Mas mesmo diante da seca, Jezabel continuava a sustentar os profetas de Baal à sua mesa. O povo desesperado ainda buscava respostas nos ídolos que nada podiam fazer. Então veio a ordem de Deus. Era hora de um confronto, um momento para que toda a nação soubesse quem era o verdadeiro Deus. O encontro seria no Monte Carmelo. De um lado, 450 profetas de Baal, do outro, apenas um homem. Mas Elias não confiava em números. Ele sabia que quando o Senhor está presente, um só homem é maioria. O dia amanheceu com murmúrios por todo Israel. Homens, mulheres e crianças subiam ao Monte Carmelo para ver o desafio. O ar estava pesado, como se o próprio céu aguardasse. Elias ficou diante do povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Ninguém respondeu. O silêncio era a prova de que o coração do povo estava dividido. As regras foram simples. Cada lado prepararia um sacrifício, mas não colocaria fogo. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro. Os profetas de Baal começaram. Do amanhecer até o meio-dia gritavam, dançavam, cortavam-se com facas até o sangue escorrer. Mas não houve voz. Não houve resposta. Elias, com um olhar firme, zombou. Clamai mais alto. Talvez esteja ocupado. Talvez esteja viajando ou dormindo. Eles gritaram ainda mais, mas nada aconteceu. Então Elias chamou o povo. Chegai-vos a mim. Com 12 pedras, reconstruiu o altar do Senhor, uma para cada tribo de Israel. Colocou lenha, cortou o sacrifício e fez algo impensável. Mandou derramar água sobre tudo. Não uma vez, mas 3 vezes. A água escorreu até encher a vala ao redor. O povo observava em silêncio. Para eles aquilo era loucura. Como o fogo desceria sobre algo encharcado? Elias ergueu as mãos e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mostra hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que tudo fiz por Tua palavra. Antes de continuar, se essa história já mexeu com você, inscreva-se agora no canal e deixe seu like. Assim,
mais pessoas poderão ouvir estas narrativas que revelam a grandeza e a justiça de Deus. E então aconteceu. O fogo caiu do céu. Não apenas queimou o sacrifício, mas consumiu a lenha, as pedras, o pó e até a água da vala. Tudo desapareceu diante da presença de Deus. O povo caiu com o rosto em terra, clamando: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" O Monte Carmelo ainda estava envolto pelo cheiro de fumaça. O chão queimado, o ar pesado, e o povo, de joelhos com o rosto em terra, repetia como um eco interminável: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Aquele dia havia se tornado uma prova viva da soberania do Altíssimo. Nenhum profeta de Baal ousaria mais levantar a voz diante da nação. Nenhum homem ali presente poderia negar o que seus olhos tinham visto. Mas longe dali, no palácio, outra chama se acendia. Não uma chama santa, mas uma chama de ódio. Jezabel, a rainha que sustentava a idolatria, recebeu a notícia como uma afronta pessoal. Sua fúria não conhecia limites. Ela não via o milagre como uma revelação, mas como uma ameaça ao seu poder. A mensagem enviada a Elias foi clara, cortante, mortal. "Assim me façam os deuses. E outro tanto, se amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles." Elias, o homem que havia enfrentado sozinho 450 profetas. O homem que invocou o fogo do céu e fez todo Israel se curvar. Agora fugia. A notícia de que Jezabel o queria morto foi como uma flecha envenenada no coração do profeta. Ele correu e correu, primeiro para longe do palácio, depois para fora da cidade e, por fim, para dentro do deserto. O calor era sufocante. O vento carregava grãos de areia que cortavam a pele. A solidão era tão densa que parecia ter peso. Dias se passaram em sua fuga. E quando não pôde mais continuar, Elias parou. Sentou-se à sombra rara de um zimbro. E ali desabou. Suas palavras não eram de coragem, não eram de fé, mas de cansaço e de desespero. "Basta. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." O homem que testemunhara o impossível agora pedia para morrer. O fogo do Carmelo havia se apagado dentro dele. Restava apenas o frio da exaustão e a escuridão da mente. E aqui está uma verdade que muitos esquecem. Aqueles que caminham com Deus também choram. Aqueles que pregam coragem também sentem medo. Aqueles que são instrumentos de milagres também enfrentam noites sem luz. A história de Elias nos mostra que fé não é ausência de fragilidade, mas a capacidade de continuar, mesmo quando se sente quebrado. Que coragem não é nunca sentir medo, mas não deixar que o medo seja o último capítulo. No próximo vídeo, você verá o que aconteceu depois. Verá Elias ser encontrado no deserto por um mensageiro celestial. Verá o alimento milagroso que lhe deu forças para caminhar 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. E verá como Deus se revelou a ele não no vento impetuoso, não no terremoto, nem no fogo, mas numa voz suave que fala mais alto que qualquer tempestade. Agora quero que você me diga, se estivesse naquele monte e visse o fogo descer do céu, o que sentiria? Medo ou fé? Deixe sua resposta nos comentários, porque no fim, talvez o maior milagre não seja o fogo que todos enxergam, mas a transformação silenciosa que acontece dentro de nós.
Obrigado por assistir esta história até o final. Veja também estes vídeos do canal que estão aparecendo na sua tela. Fiquem com Deus e uma semana abençoada a todos.